tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós vamos continuar ainda dentro do tema das angiospermas. Só que na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre frutos. Sempre quando eu toco no assunto sobre frutos, muita gente me pergunta: professor, é fruto ou é fruta? Qual que é a relação existente entre os dois? Ou então me perguntam: o tomate é uma fruta? Então, nessa aula de hoje, nós temos como objetivo esclarecer para vocês como que o fruto é formado. Além do que, nós vamos falar também quais são os diferentes tipos de frutos, como eles são classificados. Além do que, temos outras curiosidades por aí que vocês ainda nem imaginam. Se é fruta, se é fruto, se é legume, se é verdura. Se liga nessa aula de hoje que nós vamos continuar ainda no tema das angiospermas, frutos. Bora lá! Bom, gente, então vamos continuar a nossa aula de angiospermas, agora falando especificamente sobre frutos. Gente, então quando eu falei para vocês que a principal novidade evolutiva que surgiu nesse grupo de angiospermas foi o surgimento de flores e de frutos, não foi à toa que a gente enfatizou bem essas duas novidades, porque elas estão intimamente relacionadas. Para a formação do fruto, é necessário então a presença de uma flor. Por quê? O que isso acontece? Lembrando então, né, que quando nós temos o momento da fecundação, em que o grão de pólen ele atinge a região do estigma, faz a criação do tubo polínico e tem a fecundação então do núcleo espermático com a oosfera, ele vai formar para a planta o zigoto. E o desenvolvimento desse zigoto proporciona o surgimento da semente, ok? Só que o grupo das angiospermas, eles apresentam ao redor dessa semente uma proteção. Que proteção é essa? É justamente o fruto que protege a semente. E quem que está em torno dessa estrutura protegendo aqui, ó? É o ovário. Então essa estrutura basal aqui, ó, do carpelo, é ela que vai ser a responsável pelo desenvolvimento e surgimento então do fruto. Ou seja, quem origina o fruto é o desenvolvimento do ovário. Acompanhe pelo desenho aqui ao lado, tudo bem? Eu estou enfatizando bastante esse processo aqui, que é o ovário que se desenvolve em fruto. Por quê? Porque pode ocorrer em algumas espécies em que o fruto ele pode ser originado a partir do desenvolvimento de uma outra parte da flor. Só que aí ele não é um fruto verdadeiro. Nós vamos ver essa situação logo mais ainda nessa aula. Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui está a estrutura então de um fruto. A estrutura da semente nós já vimos anteriormente, inclusive lá no grupo das gimnospermas. Mas só para dar uma revisada, então aqui ó, no interior aqui nós temos essa semente. A semente ela é formada pelo embrião, resultado então da fecundação do grão de pólen com a oosfera, tá? Gera o zigoto, desenvolve o embrião. Esse embrião começa então a produção da semente. Essa semente ela é composta do quê? Ela é composta de uma substância nutritiva que fornece então para ela os primeiros nutrientes, né, para o desenvolvimento dela enquanto ela ainda não faz a fotossíntese. E essa região então energética dela é chamada de endosperma. E aí ela apresenta uma casquinha, né, em volta aqui, seria uma proteção. Essa proteção ela é o tegumento. Então, essas três estruturas compõem uma semente: o embrião, a substância nutritiva, o endosperma, e a capa protetora, que é o tegumento. Para o grupo das angiospermas, nós temos ainda uma proteção externa, revestindo toda a semente, fornecendo para ela proteção e fornecendo também, né, uma chance maior de dispersão, uma vez que os animais eles vão fazer o uso, né, o consumo desse fruto e carregar a semente a distâncias maiores, tá? E essa parte aqui, então, seria o fruto. O fruto, ele é composto por uma camada chamada de pericarpo, tá? Então, todo fruto, ele é o pericarpo. Só que o pericarpo, ele é subdividido em três estruturas. A estrutura mais interna em contato com a semente seria o endocarpo, tá? É a estrutura, então, que está logo na sequência aqui, colado com o tegumento. A estrutura que, por sua vez, na maior parte dos casos dos frutos comestíveis, que armazena uma grande quantidade de reserva de açúcares, né? É a parte docinha do fruto, vamos dizer assim, tá? É a chamada mesocarpo.
né? Então, é toda essa camada intermediária do fruto é o mesocarpo. E revestindo, né, externamente esse fruto, nós temos aqui a camada do epicarpo. Então, juntando endocarpo, mesocarpo e epicarpo, nós temos o pericarpo. Tudo bem? Até aí tranquilo, né? Essa seria então a estrutura fisiológica então de um fruto, tá? Anatômica de um fruto, perdão. Aqui nós colocamos então uma classificação. Por quê? Porque assim, determinando, né, conforme, né, as características de um fruto, do tipo de semente, de como que ele foi originado, nós podemos classificar então os frutos de diferentes formas. Então, o mais comum é a gente colocar aqui, né, uma divisão de frutos, que seriam os frutos verdadeiros, tá? Que é proveniente então do desenvolvimento do ovário. Esses frutos, eles podem ser divididos em dois grupos, os frutos carnosos e os frutos secos. O que seria isso? Seriam os frutos carnosos aqueles que a gente que são comestíveis, né? Que nós comemos ele, porque eles armazenam uma grande quantidade de substâncias nutritivas, açúcares, tá? E eles podem ser também subdivididos em dois tipos, do tipo baga e do tipo drupa. Nós já vamos falar sobre cada um desses tipos aqui, tá? Vamos falar de forma geral, então, só para a gente entender como que é essa classificação. Depois dos carnosos, nós temos os frutos que são secos, tá? Esses frutos secos, pela própria palavra que ele está falando, né, que ele está significando aqui, seco, significa aquele que tem pouca água, tá? Então, eles possuem o pericarpo ressecado. Esse pericarpo ressecado, em sua maior parte das vezes, ele não é comestível, tá? Na maior parte das vezes. Existem aqui frutos secos, sim, que são comestíveis, tá? Então, esses frutos secos, eles podem ser divididos ainda em dois grupos. Os frutos deiscentes e indeiscentes. Não é decente e indecente. É deiscentes e indeiscentes. Tudo bem? Bom, esses são então os frutos verdadeiros, tá? Uma outra subdivisão de frutos, classificação, seriam os chamados pseudofrutos. Pseudo, né, vem da palavra falso, falsos frutos. Então seriam aqueles frutos que o desenvolvimento dele, a parte que nós comemos, né, ela não é proveniente do desenvolvimento do ovário, e sim de outras partes florais. Então é isso que eu disse para vocês, que pode existir uma outra parte floral que se desenvolve em frutos, só que aí eles não serão frutos verdadeiros, eles serão os pseudofrutos. Os pseudofrutos, então, eles são divididos em três tipos: do tipo simples, do tipo agregado e do tipo múltiplo. Tá? Não vou detalhar agora, que nós vamos falar sobre isso logo mais. E por fim, a terceira classificação são os frutos chamados de partenocárpicos, né? Que não é bem um fruto, né? Por quê? Porque o fruto seria aquela região em que protege uma semente. Só que os frutos partenocárpicos, eles não possuem sementes, tá? Esses frutos partenocárpicos, eles são formados sem que haja a fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino. Então não há fecundação, não há produção de zigoto, não tem desenvolvimento de embrião, não tem formação de sementes. Então os frutos sem sementes são frutos aqui partenocárpicos. Tudo bem? Aqui ao lado eu coloquei para vocês algumas imagens, só para exemplificar esses tipos de frutos, né, essa classificação que eu falei para vocês, tá? Então aqui, ó, frutos do tipo carnosos, tá? Frutos, né, do tipo pseudofrutos, tá? Um pseudofruto aqui. Frutos do tipo seco, tá? Frutos do tipo partenocárpico, tudo bem? Mas não se preocupem que nós vamos passar por toda essa classificação e vamos detalhar isso para vocês nessa aula ainda. Continuando então. O primeiro então grupo que nós vamos estudar é o grupo dos frutos carnosos, do tipo baga. O que são esses frutos carnosos que eu falei para vocês? Então, frutos carnosos são aqueles que possuem o pericarpo, que a gente chama ele de suculento, né? Que é comestível. Então, esses frutos, todos os frutos carnosos, eles possuem, né, aquela região do pericarpo, que é o fruto, que ele armazena açúcares, né,
para tornar mais atrativo, né, para os animais comerem realmente ele e dispersarem as suas sementes. Bom, os frutos carnosos do tipo baga, eles têm como característica que eles possuem várias sementes. Então, se você pega um fruto que tem muitas sementes ali dentro, é um fruto carnoso do tipo baga, tá? Uma característica desse fruto do tipo baga é que essas sementes, elas são facilmente separadas, destacadas, né? Então, um exemplo disso é a melancia. É extremamente fácil quando você corta a melancia de você separar e tirar essas sementes da melancia ali dentro, não é? Então, essa é uma característica desse tipo de frutos. Possuem várias sementes lá dentro e essas sementes são facilmente separadas, retiradas dali, ok? Exemplo disso, tomate, laranja, mamão, limão, tá? Coloquei aqui algumas fotinhas ali a mais, né, como melancia, goiaba, o pepino, tá? São todos eles que vocês podem ver aqui pela imagem que existe várias sementes ali dentro. E se você quiser, com a pontinha do dedo, você vai lá, cutuca e retira essas sementes com muita tranquilidade, tá? Esses são os frutos carnosos, então, comestíveis, do tipo baga. O próximo, os frutos carnosos do tipo drupa. O que seriam essas, então, do tipo drupa? Aqui eu repeti a mesma classificação para vocês, a mesma definição, que frutos carnosos, então, possuem o pericarpo suculento e comestível, tá? Porque eles também são carnosos. Mas aqui, os frutos carnosos do tipo drupa, então, eles possuem uma única semente, tá? Então aqui, ao contrário do tipo baga, que existiam vários, aqui na drupa só tem uma semente. E essa semente nós chamamos ela de caroço, tá? Então, quando você tem a formação de apenas uma semente, é um fruto carnoso do tipo drupa. Uma outra característica desse tipo de fruto é que a camada mais interna, a camada do endocarpo, lembra aquela camadinha mais interna, né, do fruto ali? Então, esse endocarpo ele fica colado com a semente. Então, muitas vezes é difícil fazer essa separação, né, da semente, do caroço, né, do restante desse vegetal. E quando você vai retirar ele, né, muitas vezes acaba saindo uma parte, né, da polpa do mesocarpo, ele sai junto. Tá? Então, por exemplo, como a manga, né? Quando você quer separar o caroço da manga, ela está intimamente ligada, ela é muito fibrosa, né? E ela está ligada com toda essa região aqui do mesocarpo. Né? Se você tentar retirar o caroço da manga limpinho, assim, ele nunca sai, né? Então você tem que cortar, fica aqueles monte de fiapos ali. Então, uma característica desse tipo de frutos carnosos, tipo drupa, é que a semente ela está ligado ao mesocarpo, tá? Por quê? Porque o endocarpo ele é fundido com a semente. Bom, exemplo disso, citei aqui para vocês como a azeitona, o abacate, a manga, o pêssego, aqui tem a ameixa, né? Tá mostrando aqui também, tá? Então é quando tem apenas uma semente, geralmente ela é maior, né? E é chamada de caroço. Continuando, agora passamos para outra classificação, ainda de frutos, né, nos frutos verdadeiros, só que agora são os frutos secos. Nós falamos dos carnosos, agora vamos falar dos frutos secos. Então, pela definição, ó, fruto seco é aquela que apresenta o pericarpo ressecado, ou seja, ele é pouco desenvolvido e tem pouca água dentro dele, tá? Ele pode ser comestível ou não, tá? Muitos desses pericarpos ressecados, eles não são comestíveis, tá? Mas alguns dá para comer. Nós vamos falar sobre agora os frutos secos do tipo deiscentes. O que são os deiscentes? São aqueles que, quando estão maduros, eles se abrem, né? Naturalmente eles se abrem e liberam as suas sementes para o solo, tá? Então, os frutos secos deiscentes são aqueles em que a estrutura que reveste, né, as sementes, que é o fruto, ele, quando está maduro, ele se abre, né, e libera as sementes que caem no solo. Bom, exemplos desses frutos aqui, né, os deiscentes, eu coloquei também para mostrar para vocês que existe uma outra classificação dentro desses frutos secos deiscentes, né, e eu já coloquei aqui o exemplo para vocês. Nós temos, né, frutos deiscentes do tipo folículo. O que é esse tipo folículo? É quando a semente, né, quando o fruto, né, ele se abre em apenas uma estrutura só, em uma fenda só, tá? Então, ele se abre em uma posição aqui
e liberam as suas sementes, tá? Então tem um ponto de abertura somente. Um exemplo disso é o xixá, é uma planta característica ali, né, do cerrado brasileiro, tá? O pessoal consome muito essas castanhas aqui, né, essas sementes aqui, né? Eles falam que tem um gostinho bem acentuado, né, de castanhas mesmo, tá? É muito apreciado, então, para o consumo próprio, né, direto da semente ali. Bom, nós temos também um tipo chamado de legume, tá? O que é o legume? O legume são os que formam uma estrutura chamada de vagem, tá? Então, em volta das sementes, que é o fruto, então, ele forma esse fruto aqui, ó, constituindo uma vagem. E quando ele está maduro, ele tem a abertura na frente e atrás. Ou seja, ele se abre inteiramente aqui, ó, e forma duas abas aqui, tá? Quando ele forma duas abas é porque ele abriu, teve dois pontos de abertura, uma na frente e a outra atrás do fruto, tá? Então essa é a característica desses frutos do tipo legume. Exemplos disso, coloquei aqui para vocês o feijão, tá? Mas pode ser também a própria vagem, né? A ervilha, a lentilha, tá? Então eles se abrem, né? Essa vagem deles se abrem, liberando as sementes. Então, o próximo nós temos, né, um grupo chamado de síliqua. Essa síliqua, um exemplo é o ipê. Elas também formam uma estrutura em vagem, só que essa estrutura em vagem apresenta 4 pontos de abertura, tá? Ela se abre uma aqui na frente, né? Perdão, duas aqui na frente, ó, aqui e aqui, e duas lá atrás. Então, quando elas se abrem para liberar essas sementes aqui dentro, ó, elas se abrem formando 3 abas. Essa aba aqui, essa outra aba aqui e mais a estrutura do meio que está portando as sementes, tá? Elas têm 4 pontos de abertura. Uma, outra atrás, duas, uma na frente, 3, a outra atrás, 4, tá? Então, formou 3 abas com 4 pontos de abertura. São frutos secos deiscentes do tipo síliqua. Exemplo disso, o meu querido ipê, tá? Aqui estão as sementinhas do ipê todas aqui dentro. E por fim, nós temos mais grupos, né? Mas aqui eu estou apresentando somente esses 4 para vocês. Nós temos os frutos secos deiscentes do tipo cápsula, né? Que elas apresentam uma tampa, em que a tampa ela se abre e libera todo o conteúdo das sementes ali dentro, como é o caso do eucalipto, tá? Então o eucalipto, isso aqui seria o fruto do eucalipto. Quando ele está maduro, essa tampinha ela sai, tá? E libera todas as sementes que estão ali dentro. Ok? Então, esses são os 4 tipos principais de frutos secos deiscentes para vocês. Todos eles aqui, ó, então como característica, você pode ver que o fruto que cerca eles é todo ressecado, tá? Continuando. Agora são os frutos secos do tipo indeiscente. Se os deiscentes são aqueles que se abrem quando maduros para liberar as sementes, os indeiscentes são aqueles que não se abrem para liberar as suas sementes, certo? Então aqui, novamente, a definição para vocês de frutos secos, né? O que é? Que apresentam pericarpo ressecado. E aqui eles também podem ser divididos em outros grupos, né? Subgrupos. Nós temos um tipo chamado de aquênio, tá? O aquênio significa que a semente ela apresenta um ponto de inserção que ele fica ligado no fruto. Então a semente ela está preso ao fruto através de um pontinho que ela fica ligado, né? Somente um ponto de ligação. Como é o caso do girassol. Galerinha, aquela semente que a gente conhece como semente de girassol, que a gente compra aí em casas de agropecuária, né? Muitas vezes para alimentar algum pássaro em casa, né? Um passarinho que está lá. Isso aqui que a gente compra, na verdade, não é uma semente, tá? O que a gente compra isso aqui, ele é um fruto. Se vocês lembrarem da aula anterior, em que eu mostrei para vocês, né, uma flor de girassol, a flor de girassol, né, o que a gente conhece por uma flor de girassol, na verdade, ela é composta naquele miolo dela por inúmeras mini florzinhas, né? Então, aquele pontinho escurinho no meio do girassol são flores, são pequenas flores.
E cada florzinha daquela origina o seu fruto, que é isso aqui, que a gente conhece popularmente como semente. Mas na verdade, a semente está onde? A semente está dentro dele, né? Dentro do fruto, tá? Então nós temos só um pontinho de ligação, né, dessa semente no fruto. Portanto, ela é um fruto do tipo aquênio. Tudo bem? Bom, nós temos um outro fruto chamado de cariópse, né? Exemplo disso é o milho. O que é essa cariópse? É quando a semente ela está ligado, né, fortemente à região do fruto. Então é muito difícil a gente separar o fruto da semente. Um exemplo disso, né, é aqui o milho. Se a gente olhar, né, nessa estrutura do milho que está aqui, ó, olha só, essa parte aqui, ó, né, bem do meinho, aqui seria onde está o embrião, né, aquela parte branquinha. A parte do meio é a parte do endosperma, ainda da semente, que reúne então toda a substância nutritiva, né, que guarda o amido então para o embrião. E a parte de fora desse milho aqui, ó, é o pericarpo. Olha só o pericarpo, tá? O pericarpo é o fruto. Então, você não consegue separar, ele é muito difícil de ser separado, essa parte do fruto aqui, ó, dessa parte do meio que seria a semente. Quando acontece isso, dele estar com uma ligação muito forte, fundido, né, fundido uma com a outra, e aí você não consegue separar, ela é um fruto do tipo cariópse. Assim também é o arroz, por exemplo. Um outro exemplo é do tipo noz, tá? Pela palavra nós, né, você já, né, desconfia qual seria o exemplo. São as nozes em geral, noz moscada que eu apresentei aqui para vocês, então. É quando ele apresenta o fruto totalmente ressecado, duro e não comestível, tá? Então, esse seria um fruto indehiscente do tipo noz, quando tem um revestimento muito duro, tá? Aqui mostrando então uma castanha para vocês, uma avelã, né? Que aqui no meio estaria a semente e essa parte, né, que a gente chama de casquinha, ela seria o fruto, tá? E a outra, por fim, só para finalizar, nós temos os frutos, né, indehiscentes do tipo sâmara. O que é esse tipo de fruto aqui ele possui? O exemplo eu coloquei o amendoim bravo. Esse tipo de fruto, ele apresenta estruturas aladas, né, estruturas modificadas aqui, ó, da semente, né, perdão, do fruto, modificadas como se tivesse uma asinha que ele aumenta a dispersão dessas sementes. Quando o fruto ele cai, ele sai. Essa asinha faz com que ela consiga ter um maior alcance na dispersão dela pelo vento, tá? Então ela cai muitas vezes girando, né? Ela vai girando como uma hélice de helicóptero ali, né? E ela consegue ir para locais mais distantes quando o vento bate e leva eles, tá? Então, quando se tem uma estrutura dessa modificada, né, nós temos os tipos, os frutos secos indehiscentes do tipo sâmara. Ok, minha gente? Bom, finalizamos, né, essa parte de frutos verdadeiros, tá? Agora passamos para os pseudofrutos, ou seja, os frutos que são originados a partir de outras partes florais que não são propriamente o ovário, tá? Então essa é a definição de pseudofruto. Bom, aqui nós vamos falar especificamente sobre frutos simples. O que é um fruto simples? É quando a parte, né, o pseudofruto, ele é formado a partir de uma única flor, tá? Então nós temos ali uma única flor formando então essa estrutura, seria então o fruto simples. Coloquei 3 exemplos aqui, que talvez sejam os exemplos mais clássicos, né, e mais conhecidos sobre pseudofrutos, que é o caso da maçã e pera e o caju, tá? A maçã e pera, eu falo delas juntas, por quê? Porque as duas têm o desenvolvimento da parte do pseudofruto, né? Então essa parte comestível que nós comemos aqui, ó, da maçã e da pera, ela é o pseudofruto. Por que o pseudofruto? De onde vem isso aqui, ó, né? Essa parte comestível? Ela vem a partir do desenvolvimento do receptáculo. Essa base aqui, ó, onde está inserida o carpelo. Então o carpelo, o ovário, estaria aqui, ó. Aqui estaria, né, o desenvolvimento do fruto verdadeiro. Na maçã e na pera, essa parte comestível é essa parte de baixo do receptáculo.
Então, quando ocorre a fecundação do grão de pólen aqui, ó, ele vem, fecunda a oosfera aqui e tem o desenvolvimento das sementes aqui, tá? Essa parte do ovário se desenvolve no fruto verdadeiro. E essa parte do receptáculo, ela cobre toda essa região de cima aqui, ó, formando o pseudofruto. Então, é essa parte comestível aqui do pseudofruto. Seria tudo isso aqui, ó, mostrado aqui nessa figura. Essa parte aqui, ó, espessa, onde que nós comemos, é a parte do receptáculo floral que recobriu todo o fruto verdadeiro. Ué, e o que seria então essa parte do fruto verdadeiro, que é o ovário? Seria aquele miolinho que muitas vezes nós jogamos fora, né? Então nós comemos todo, no caso da maçã e da pera, nós comemos toda a parte do receptáculo floral e jogamos fora o quê? Jogamos fora o fruto verdadeiro e as suas sementes fora, tá? Então, tanto a maçã quanto a pera, a parte do pseudofruto, ela foi formada pelo desenvolvimento do receptáculo, tá? E no caso do caju? No caso do caju é ainda mais curioso. O fruto do caju, ele seria essa estruturazinha pretinha que nós temos na parte de cima, que muitas vezes a gente chama ela de semente do caju, né? Ou a castanha do caju. Na verdade, ela não é a semente aqui, a semente está lá dentro. Essa estrutura é o fruto. Ué, e o que é essa parte de baixo que nós comemos, né? Batemos para fazer suco, sobremesas. Isso aqui que nós comemos aqui embaixo, essa parte carnosa, ela é o pseudofruto. E ela veio a partir do desenvolvimento do pedúnculo. O pedúnculo não está com uma flechinha apontada, mas o pedúnculo seria essa estrutura aqui, ó. Essa hastezinha que liga a flor ao ramo, tá? Então, essa hastezinha é o pedúnculo. E é essa parte, então, é que forma, né, armazena toda essa substância de reserva, o amido, né? E é essa parte que a gente come do caju, é o cabinho, né, é o pedúnculo. E aí? E aí que essa parte de cima aqui, ó, seria o ovário desenvolvido. E onde estaria a castanha de caju? A castanha do caju, que é a semente, estaria dentro dele, né? Que é essa região aqui, ó, onde o óvulo foi fecundado, tá? Então, dentro aqui é onde o pessoal eles assam essa parte do fruto, né, para ressecar totalmente ele, quebram ele e aí lá dentro vai ter a semente, né, que é a castanha de caju. É essas que vocês comem, né, põe aí no sorvete, na sobremesa, certo? Então a castanha de caju seria a semente e ela está dentro dessa estrutura que é o fruto verdadeiro. O que nós comemos do caju, batemos suco, essas coisas, é o pedúnculo da flor, certo? Por isso que essa parte aqui, ela é o pseudofruto, tá? Essa aqui é o fruto verdadeiro e essa daqui é o fruto verdadeiro. Ok, minha gente? Curioso, não é? Bom, passamos agora para um outro tipo de pseudofruto, agora do tipo agregado. O que é esse pseudofruto agregado? É o caso, né, do moranguinho, do morango. Esses pseudofrutos, então, aqui, o que eles têm de diferente? Olha como que é a flor do morango, tá? Todas essas estruturas aqui, ó, seriam os estames, né? Seriam a parte do masculino da flor. E olha essa parte, esse miolinho central aqui, que já tem um formato parecido com o morango mesmo, tá? Tudo isso aqui, ó, é a parte, né, feminina dessa flor. Então, cada estruturazinha dessa daqui, ó, apontando, ela seria um carpelo, tá? Então, cada uma dessa aqui, ó, na sua ponta, seria a abertura do estigma. Então, olha a quantidade de carpelos existentes, né, nessa única flor. Quando nós temos essa estrutura aqui, ó, né, os grãos de pólen eles vão fecundar todos esses, né, esses estigmas aqui, ó, caindo em cima desses estigmas e fecundando as zoosferas presentes lá dentro, né? Então, lá dentro nós temos várias zoosferas, né, cercada por vários ovários. Se nós temos vários ovários, né, vai formar lá dentro vários frutos. Nossa, professor, mas está falando então que de um moranguinho desse que forma, na verdade ele tem vários frutos? Sim. Cada, né, o que a gente chama de sementinha do morango, ele na verdade é um fruto, tá?
E onde que está a semente? Está dentro, né, dessa estrutura ainda, desse fruto. E o que nós comemos, seria a polpa do morango que a gente come, na verdade ele é o receptáculo, é aquela base da flor lá na parte de baixo, tá? Então, toda essa parte comestível do morango, da polpa, ela é o receptáculo floral, que é a parte comestível. E todas essas sementinhas, que a gente chama de semente, na verdade ela é um fruto, tá? E dentro desse fruto é que nós temos a semente do morango. Se você conseguir, né, bem com cuidado, pegar uma semente, um fruto desse daqui, fazer um corte com uma faca bem afiada, você consegue abrir um fruto desse e acessar a sua semente lá dentro, tá? Então, aqui nós temos vários frutos, né, contendo dentro de cada fruto a sua respectiva semente. Então, quando é desse tipo aqui, ó, né, em que nós temos vários frutos aqui aderidos nessa estrutura do pseudofruto, nós chamamos de pseudofruto agregados, certo? Então, a parte comestível do moranguinho, ela é um pseudofruto. E cada fruto desse daqui pequenininho, tá? É um fruto seco do tipo aquênio. Ok? Entendidos? Olha só como é essa estrutura, então. Então, aqui, ó, só para relembrar, é uma flor apenas, tá? Só uma flor, contendo diversos carpelos, diversos ovários, tá? E a fecundação, então, desses óvulos e ovários vão se desenvolver em diversos frutos e sementes, tá bom? Próximo aqui. Agora nós temos os pseudofrutos múltiplos. Ué, qual que é a diferença de múltiplo para o agregado? A diferença, ela está aqui, né? O exemplo, deixa eu dar o exemplo primeiro para vocês. O exemplo é o abacaxi, tá? Bom, esses pseudofrutos múltiplos, eles, ao contrário dos agregados, eles possuem múltiplas flores, tá? No agregado só possuía uma flor com diversos carpelos. Aqui não, nós temos diversas flores, tá? Essa estrutura, então, com várias flores juntas, elas formam uma estrutura chamada de inflorescência, tá? É quando nós temos muitas flores juntas formando uma única estrutura. Então, olha só, isso aqui seria a inflorescência do abacaxi. Cada uma dessas aqui, ó, seria uma flor, tá? Olha quantas flores juntas aqui. Então, tudo isso aqui seria uma inflorescência. Tudo bem? Aí, quando ocorre a fecundação dessa estrutura aqui, o que acontece? Todas elas se juntam em uma única estrutura e formam o pseudofruto. Esse pseudofruto formado por uma inflorescência é chamada de uma infrutescência, tá? Então, todas as flores, elas se reúnem e elas formam um único pseudofruto. Tanto é que se você cortar o abacaxi, você consegue separar cada gominho desse daqui, ó, né? Você consegue, igual na foto aqui, ó, você consegue ir destacando e retirando cada gominho. Cada gominho desse daqui, ó, seria um fruto, tá? Juntando tudo isso aqui, o abacaxi inteiro, nós temos uma infrutescência, porque cada fruto foi formado por uma florzinha de uma inflorescência. Tudo bem? Confunde um pouquinho essas definições de inflorescência, infrutescência, mas no decorrer das nossas aulas, a gente trabalhando esses conceitos, fica mais claro para vocês, tá? E aqui, ó, é o resultado final, então, de um abacaxi, né? Para quem nunca viu um pé de abacaxi, vamos dizer assim, né? Essas plantações de abacaxi, os abacaxis, eles nascem assim, ó, rente ao solo, tá? Tudo bem? Curioso, né? Essas inflorescências aqui de abacaxi. Bom, continuando então. Agora nós partimos para os frutos partenocárpicos. O que é um fruto partenocárpico? Gente, partenocarpia é um tipo de desenvolvimento, né, do ovário de uma flor sem que ele tenha sido fecundado. Ué, professor, mas se ele não foi fecundado, né, se a oosfera não foi fecundada pelo grão de pólen, não forma o zigoto. Sim, não forma o zigoto. Se não forma o zigoto, não forma o embrião. Exato, não forma o embrião. Se não forma o embrião, não forma a semente. Correto, não forma a semente.
Então, o desenvolvimento de um fruto partenocárpico, ele não resulta na formação de sementes. Ela é simplesmente o ovário daquela flor que se desenvolve formando, né, um fruto. Só que dentro dele não vai conter sementes. Então, né, é complicado a gente falar que ele é um fruto, por quê? Porque a função de um fruto é justamente fazer o revestimento de uma semente. Mas se você não tem semente, né? Então, como que ocorre essa formação? Assim, mas simplesmente ocorre um desenvolvimento dessa forma, né, do ovário. Isso, ela é mediada através, né, de uma ação hormonal. São as plantas, elas produzem diversos tipos de hormônios vegetais. E alguns desses hormônios, em um determinado período do ano, eles começam a ser sintetizados e eles disparam um comando para a flor, falando para o ovário começar a se desenvolver em fruto, mesmo não ocorrendo a fecundação pelo grão de pólen, né, da oosfera pelo grão de pólen. Então, todo o ovário se desenvolve, formando, armazenando, né, tecido de reserva, amido, tudo, sendo que no interior dele não há formação de nenhuma semente. Então, todos esses frutos que você vai no supermercado hoje em dia, que não possuem sementes, eles são originados a partir de processos partenocárpicos. É lógico, né, que hoje em dia, pelo avanço tecnológico, né, agrícola que foi feito, esses frutos, muitos deles, né, eles são tratados, né, com hormônios vegetais e esses frutos começam a se desenvolver, acelera o seu desenvolvimento. Então temos hoje uma gama muito grande de frutos sem sementes. Só para mostrar para vocês aqui, ó, esse é o caso da banana. Então, na banana, se você cortar a banana, você vai ver que não tem semente dentro dela. Aí você fala, ah, mas tem vários pontinhos pretinhos dentro da banana ali, né? Essas são as sementes? Na verdade, não. Isso aí são o que sobrou do ovário que não foi fecundado, tá? Então, isso aqui são óvulos, perdão, né? São óvulos não fecundados. Se não é fecundado, não é semente, tá? Então, por isso que ele é tão pequenininho assim, né? E não tem problema nenhum você comer ele, ok? Então, esse fruto aqui, ó, não tem semente. É um fruto partenocárpico. Para mostrar para vocês, essa aqui seria então a foto de uma banana, né, legítima com semente. Olha só como a parte comestível mesmo da banana, ela é muito pequena. Nós temos várias sementes ali dentro, tá? Então, toda essa, né, tecnologia aqui de melhoramento genético, eles foram feitos para quê? Para se chegar, né, num tipo de alimento que seja mais nutritivo, seja mais, né, tenha mais partes comestíveis para a gente, tá? Seja mais agradável ao nosso paladar. Seria bem ruim nós comermos um fruto desse jeito, né, cheio de semente. Então, pelas tecnologias atuais, né, agrícolas, foram desenvolvidas esses frutos partenocárpicos. Hoje nós temos uma moda muito grande, né, de frutos aí partenocárpicos. Só para mostrar para vocês, ó. Então, a partir do desenvolvimento, né, quando não há fecundação, então aqui, ó, né, do grão de pólen caindo e fecundando a oosfera, não se forma a semente, tá? Então, não formando a semente, todo o desenvolvimento do ovário aqui se dá, né, para formar os frutos sem sementes. Aqui o exemplo para vocês, uma melancia, ó. Hoje em dia nós temos melancias sem sementes, tá? Nós temos, talvez umas que vocês conhecem bastante, são as uvas, né? Tá na moda essas uvas sem sementes aqui, tá? O abacaxi também foi proveniente disso. O abacaxi, além de ser um exemplo de pseudofruto múltiplo, ele também é um exemplo de fruto partenocárpico, porque ele não possui semente, tá? Então ele é tratado, né, com hormônios vegetais, né, para fazer o surgimento do fruto mais rápido, tá? E aqui mostra pra gente, ó, como que seria um abacaxi com semente, certo? Vocês não encontram esses abacaxis por aí, né? Tudo bem? Né? Seria bem mais difícil comer um abacaxi desse jeito aqui do que assim, tá? Lógico, nós temos muitos outros frutos por aí, né? Temos limão, né? Hoje em dia tem aquele limão Tahiti, né? O verdinho, que não tem semente, né? Enfim, vários tipos por aí. Ok, minha gente? Para finalizar a nossa aula, vamos só trabalhar alguns conceitos. Então, muita gente fala assim, professor, é fruto ou é fruta?
Qual que é a diferença de fruta e fruto? Tá? Fruta, na verdade, é só um termo popular. É um termo popular para falar para a gente que é aquele, né, aquela parte, aquela fruta, né, que a gente come. Então, fruta, eu coloquei aqui uma definição, é o termo popular que designa uma parte do desenvolvimento da flor que ela é comestível. Então, ela pode ser proveniente de um fruto verdadeiro, de um pseudofruto ou de um fruto partenocárpico. Né? Então, fruta é aquilo que a gente come. Tá? E o que é fruto? Fruto é o termo botânico correto, né? Seria o ideal para a gente utilizar. Ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao desenvolvimento do ovário, tá? Para fazer, então, o que é a proteção da semente e proporcionar para ela uma maior dispersão. Então, fruto seria o ovário desenvolvido que protege a semente, é o termo botânico para isso. Tá? E fruta é aquela parte, então, que nós comemos. Ok? É o vegetal que a gente come. Aqui eu coloquei para vocês, só para exemplificar, ó, aqui temos frutas que nós comemos e nós temos frutos que nós não comemos. Né? O fruto do amendoim seria essa vagenzinha seca aqui que a gente joga fora. Tá? A mesma coisa dessa outra vagem aqui. Certo? E por fim, para falar para vocês o que é legume ou verdura. Eu sei que a aula é sobre frutos, né? E não teria nada que eu falar sobre verduras, tá? Mas o legume, sim. Tá? Então, ó, verdura é só um outro termo popular que se refere a vegetais que a gente come eles, né? E essas partes comestíveis, elas são folhas, elas são flores, elas são hastes, tá? Mas não é, né, igual o legume. Por quê? O que é o legume? Lembra quando eu falei para vocês da classificação de frutos secos, né? Que nós tínhamos os casos dos legumes que formavam vagens, tá? Então, as leguminosas, né, é uma família que produz essas vagens, tá? São frutos secos. E o que a gente come na maior parte das vezes, né, desses legumes, são o quê? São as sementes dele e não o fruto. Embora tenha alguns exemplos que nós comemos o fruto, tá? Mas na maior parte das vezes nós comemos as sementes, como é o caso do feijão, da ervilha, da lentilha, tá? Tudo bem? Então é só para diferenciar o que é legume e o que é verdura, tá? Legume é o fruto. Beleza, minha gente? Então essa foi a nossa aulinha de hoje sobre frutos. Espero que vocês tenham entendido. Deixo aí 2 quadrinhos só para divertir um pouquinho ao final dessa aula, um pouco de descontração, tá? E aguardo vocês na próxima aula que falaremos sobre fisiologia vegetal. Forte abraço para vocês e até mais.